Palavra aberta. Olá, ouvinte! Olá, internauta! A semana foi marcada por paralisação de atividades administrativas de prefeituras em pelo menos 16 estados. Os prefeitos protestaram contra as quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, pediram recomposição do ICMS e criticaram redução do envio de emendas parlamentares. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 51% das cidades brasileiras estão no vermelho. Os prefeitos reclamam que os municípios ficam a cada dia com novas responsabilidades para atender a população, mas sem a contrapartida para isso. Para debater a atual realidade dos cofres públicos municipais, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a presidente da Grambel, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, que é do PSDB. Bom dia, prefeita. Obrigada pela presença. Um bom dia, Kátia. Um bom dia, Eustáquio. Um prazer, mais uma vez, estar vindo aqui para levar informações importantes para toda a população e para os prefeitos que estão sofrendo muito nesse momento e que estamos precisando cada vez mais nos empenharmos no sentido de buscar resolver os problemas. Estamos recebendo também o advogado Bernardo Pessoa. Ele é especialista em direito público e municipal e também especialista em direito tributário. Doutor Bernardo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, muito obrigado por nos acolher hoje. Agradeço muito e vamos tentar debater aqui de forma bastante didática. Nós que agradecemos pela presença, bem-vindo. Doutor Bernardo, começando pelo senhor, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta entender, os municípios sobrevivem de quê? Quais são as fontes de recursos para os prefeitos executarem as políticas públicas? Bom, os municípios, eles têm fontes diretas e indiretas. As fontes diretas são os impostos que ele recolhe, que os municípios cobram, que é o IPTU, Imposto Predial, o ITBI e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Também tem as fontes indiretas, que é o VAF, que é o Valor Agregado Fiscal, que é referente a uma parcela que é retirada do ICMS que os estados recolhem. 25% desse ICMS é revertido aos municípios, conforme um critério de localização, ou seja, onde se recolhe o ICMS, transfere-se essa parcela aos municípios. E também tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é custeado com o imposto de renda pelo governo federal. 22,5% do imposto de renda recolhido pela União é repassado aos municípios conforme um critério geográfico e populacional. 10% desse valor do FPM é direcionado às capitais dos estados. O restante é fracionado e calculado conforme a população local. Além disso, também tem as fontes, tem os repasses voluntários da União, dos estados, a título de convênios, a título de repasses políticos. As emendas. Também as emendas. Tem uma parte do IPVA vai para os municípios onde os veículos são emplacados? Exatamente. São 50% do valor do IPVA, o IPVA também integra o cálculo do VAF, tanto o IPVA quanto o ICMS. No caso do IPVA, 50% do valor arrecadado pelo Estado é repassado aos municípios conforme o critério, como o senhor disse, de localização, aonde os veículos são emplacados, esse valor é revertido ao município. Desses 3 impostos que o senhor está falando aí, que compõem, né, o que a gente está chamando de arrecadação direta, entre eles o IPTU, esses 3 impostos juntos representam, assim, qual o percentual da fatia, qual que é o peso deles na arrecadação do município? Olha, é difícil dizer algo nesse sentido, ou te dar um número claro nesse ponto, por um motivo. Há municípios e municípios. A realidade da maior parte dos municípios brasileiros é não recolher impostos, ou não ter
factibilidade ali de recolhimento de impostos. A maior parte dos municípios vive de repasse, tanto, seja do FPM, seja de VAF, e deixam de recolher IPTU, deixam de recolher ISS ou ITBI, seja em razão de falta de fiscalização, falta de profissionalização mesmo da administração pública, até por questões políticas. Afinal, recolher impostos, ainda que diretamente traga benefícios à população, né, o aumento de arrecadação do município, o aumento de verbas, traga uma melhoria, no final das contas, para a população, isso não é visto com bons olhos. No final das contas, a regra geral é que ninguém quer pagar mais impostos, né? Prefeita de Vespasiano e presidente da Grambel, Associação dos Municípios da Região Metropolitana, Ilse Rocha. Dr. Bernardo listou aqui quase 10 fontes de recursos para os cofres municipais. Aí muita gente fala assim, é muita coisa, mas por que, apesar desse número de repasses, 51% das prefeituras estão no vermelho? Houve queda na arrecadação, no repasse? Eustáquio, houve uma queda na arrecadação, como bem disse o doutor Bernardo. Tem municípios que ele vive assim, especificamente de repasses, de FPM, e tem municípios que às vezes não conseguem arrecadar um IPTU, ou depende muito de valorização de imóveis, predial, isso também é um dos contextos, e com isso o Estado e o governo federal deixou de fazer esses repasses e está impactando demais na vida das prefeituras. Você imagina uma prefeitura que ela vive de FPM, especificamente, e aí na arrecadação ele está esperando lá no final do mês um certo recurso, aí ele vem lá com 20% menor que o valor. Aí você tem seus recursos, você tem sua folha, você tem suas despesas, todas ali organizadas. Quando você está esperando aquele recurso e ele vem em valor menor, naturalmente, alguma coisa vai ficar sem fazer. Mas por que, por exemplo, há uma redução assim, inesperada do Fundo de Participação dos Municípios? O Fundo de Arrecadação dos Municípios, aí houve o fundo, são mudanças mesmo aí. Alguns atribuem ao descrédito de investimento junto ao governo federal, os empresários, caiu a queda, a Receita, ISS, outros impostos que vêm acontecendo, que vêm caindo. O país passa por uma retração, com isto impacta nesses recursos que são imposto de renda, que aí já houve uma nova mudança aí de arrecadação, de repasse também. Então, isso vai impactando nesses recursos e eles vêm cada vez menos para os municípios. E o município que ele vive, até o CEFEM, que é das mineradoras dos municípios, estão passando, não está sendo repassado. Você tem ideia, nem o CEFEM está sendo repassado. As cidades que vivem muito também disso estão sofrendo com esse impacto que é muito grande. Para você ter ideia, no ano passado, quando mudou-se as regras, caiu a gasolina. Aonde que vai afetar? Nos repasses. Bom para a população, para os municípios, uma medida que ela retrai muito esses investimentos. Porque diminui a arrecadação de impostos e, há uma diminuição da arrecadação do ICMS e, consequentemente, há uma diminuição do valor final a ser dividido, do bolo a ser dividido. Desse bolo a ser dividido. Cai, né, as medidas que o governo vão tomando, nem sempre eles pensam nos municípios. Eles pensam no que pode impactar politicamente, mas não pensa no que vai impactar na queda, que também é política, porque você vai deixar de fazer saúde, você vai deixar de fazer educação, o Fundeb é um dos grandes problemas, e cada coisa que eles criam só pesa na porta dos municípios. Piso do professor. Óbvio que é excelente, o professor tem que ganhar mais mesmo, mas manda um piso, fixa, mas ao mesmo tempo esse recurso, muitas vezes, ele não vem naquele valor que é precificado. E aí, você fica o quê? Com os encargos de tudo, não é só o salário bruto. Você tem encargos que você paga desse salário. Piso da enfermagem que está vindo aí. Um dinheiro que não chega, e aí o pessoal vem nessa cobrança em cima dos municípios. Ah, não mandou. E quando fala que vai mandar, manda menos, você distribui esse bolo aí e vê como que faz. Não pensa também nos encargos que o município vai ter. Só no piso. Aí vem um outro problema sério, que é o quê? Nós temos um prudencial de folha.
Quando você arrecada X, a sua despesa está X, aí você vai lá no seu prudencial e o prudencial sobe, você ultrapassa o limite do prudencial. É o máximo que a prefeitura pode gastar pagando servidores, né? Servidores. Aí você ultrapassa o limite, Tribunal de Contas. Aí você tem que refazer esses cálculos, aí você vai ter que cortar ou no funcionalismo, ou nas suas despesas, que é um negócio que vem acontecendo muito. Você tem que mandar a gente embora, mais gente na rua, mais problema. Então, eu falo que é um problema sobrepondo ao outro, e a gente vai nesse sofrimento e nessa constância que não é fácil na vida de quem dirige os municípios. Aí, no debate que acabou se tornando nacional essa semana, quais são as soluções, quais são as propostas para resolver esse impasse que afeta, sobretudo, as prefeituras e quem, claro, né, vive nessas cidades? Olha, primeiro ponto é os legisladores no Congresso Nacional pensarem a situação sob a ótica do Pacto Federativo, o que não está sendo feito. Hoje em dia, pensa-se a reforma tributária, pensa-se a outras reformas administrativas que são necessárias no Brasil como um todo, apenas e exclusivamente sob a ótica da União. Enquanto quem é o principal alvo ou quem é a linha de frente com a população são os municípios. São os municípios que prestam de início os principais serviços públicos: saúde, educação básica, limpeza urbana e eles estão sendo omitidos. A União e os legisladores, na verdade, vêm omitindo os municípios, mantendo, é claro, né, os repasses. Isso ainda vai haver com a reforma a reforma tributária. Haverão ainda os repasses constitucionais. No entanto, não se pensa políticas públicas visando a fortalecimento do Pacto Federativo, do Pacto e fortalecimento dos municípios, que é algo muito grave. Prefeita, os prefeitos, de um modo geral, estão confiantes de que a reforma tributária será benéfica para os cofres municipais? Olha, falar de reforma tributária nesse momento é um complicador grande. A gente discutia ali porque ninguém tem uma certeza de que vai ser benéfica ou se vai ser boa para os municípios. Há um cenário ainda incerto. No Senado está se atualizando e vendo o que é que vai ser feito. Tem discutido com os deputados a respeito disso. E eu brinco que é meio que mula sem cabeça, sabe? Assim, a coisa, no popular, a coisa está numa certa maneira que ninguém sabe muito bem se vai ser bom, se vai ser ruim, qual que é a medida. Eu não sou tributarista, mas qual que é a medida e quais serão os impactos desse imposto, para onde que vai, de onde que sai. É uma medida difícil de se dizer, e eu percebo que no cenário, quando se faz essa pergunta, até quem está fazendo as leis estão com muitas dúvidas com relação a isso. Mas diante do movimento que aconteceu essa semana, do ponto de vista prático e imediato, qual que seria a solução? Como que poderia resolver, pelo menos por agora, essa situação aí de cofres no vermelho, de contas sem previsão de pagamento, enfim? Bom, eu acho que tem que se resolver através do governo federal mesmo, porque eu entendo que eles têm que buscar um aporte para os municípios, porque os municípios não aguentam mais isso que vem acontecendo. Tem a 2022, que é a PEC que está sendo votada para aumentar aí 1,5% aí, nos repasses, e isso não sai do papel, isso não anda, nada vem. Só tira e a gente não vê uma medida. E a realidade dos prefeitos é essa incerteza do que vem acontecendo, de onde que vem, e eu propus que a gente pudesse parar mesmo todos os prefeitos, mas não parar os municípios. Parar para ir para Brasília para mostrar isso que vem acontecendo. São 8 meses de governo que vem acontecendo aí e até agora os municípios só vêm perdendo a arrecadação. De onde vem, como que vai ser, isso tem que ser discutido com certeza nos bastidores da política, junto aos deputados estaduais, junto ao senador e junto ao governo federal, junto à presidência da República. É a única forma que eu vejo prefeita, de se discutir. Qual é o maior gasto de uma prefeitura hoje? É com obras, é com escolas, postos de saúde, com servidores, assistência social? Olha, é um misto. Educação você tem que gastar 25% dentro do prudencial. Saúde, 15%, mas, por exemplo, eu, Vespasiano, gasto cerca de 30%.
Saúde, quanto mais você gasta, mais a exigência da população, ela não espera. Ou então ele busca saúde onde está acontecendo a saúde, que é um diferencial. Como eu estou na metropolitana ali, a minha UPA era para atender 12 mil pessoas mês, nós estamos atendendo de 18 a 20 mil pessoas. Tamanha é a procura. Com isso, você tem que aumentar médicos, você tem que aumentar medicamentos, você tem que aumentar enfermeiro, tem que aumentar tudo isso. Então, no caso de Vespasiano, cidades do entorno ali, quais, por exemplo, que recorrem à cidade para o serviço de saúde? São 11 cidades ali, na realidade, que recorrem para o nosso sistema de saúde ali. A gente fica ali, Lagoa Santa, São José da Lapa, Jabuticatubas, e não tem uma coisa de quais não. Ele sabe que tem, ele vai lá, é o mais próximo que tem, ele vai buscar esses serviços onde ele entende que esse serviço está sendo bem praticado. Doutor Bernardo, enquanto a reforma tributária não é colocada em prática e os efeitos não são sentidos, o que poderia ser feito pelo governo federal ou governos estaduais para atender as prefeituras? Porque na hora do problema, o cidadão bate na porta do prefeito, né? Não do governador, do presidente da República. Exatamente. Uma das principais coisas que a gente tem que falar hoje é o problema do IBGE, do censo de 2022. Ele foi muito falho e no final das contas, vai gerar uma diminuição de arrecadação muito grande dos municípios. Vários, salvo engano, até mesmo Vespasiano também haverá uma redução, porque se constatou no censo uma redução de população. A redução de população impacta no cálculo da transferência do fundo do FPM e, consequentemente, os municípios, nos próximos exercícios financeiros, em 2024, 2025, vão passar a arrecadar menos. Das questões mais urgentes a se mexer agora, a se pensar, a se debater, é justamente o cálculo do FPM para os próximos exercícios em razão do censo de 2022, porque o censo foi muito falho, houve ali vícios na execução que na maior parte dos municípios se constatou redução de população e com as consequências. O que se deve pensar também, novamente, é políticas públicas de transferência não só financeira por parte dos estados, da União aos municípios, como também de execução de serviços públicos, o que não é feito. Como a gente já falou aqui algumas vezes, bate-se na porta do prefeito. A prefeitura é sempre a linha de frente da prestação de serviços públicos, e isso, no final, tem que ser repensado também dentro do Pacto Federativo. Ô prefeito, até para a gente caminhar para o final, a senhora falou aí de municípios vizinhos de Vespasiano que a sua população utiliza o serviço de saúde de Vespasiano como referência. A senhora não acha que deveria ser mais intenso a modalidade de consórcio, por exemplo, união dos prefeitos, cada um contribuindo com um valor para construir um grande hospital, uma escola, né, a melhorar a infraestrutura no entorno dos municípios? Juntar o dinheiro. O multifinalitário, os consórcios, ele tem sido, com certeza, uma grande solução. Por exemplo, a Grambel, ela é uma associação, nós estamos criando lá agora um consórcio também, que chama o Congrambel, que é para a gente ir minimizando essa situação, para comprar em grande escala, para melhorar esse atendimento na saúde, em outras áreas que precisam, porque os municípios pequenos, eles ficam, sempre penalizados. Para ele é mais difícil a licitação, para ele é mais difícil o acesso à saúde, aos bens públicos, de um modo geral, a população tem essas restrições. E com os consórcios, acredito sim. Mas fazer consórcio sem dinheiro também, meu amigo, como que você faz consórcio sem dinheiro? O município não está conseguindo ficar, me desculpe, em pé nas pernas, num palavreado bem trocado, ele não está conseguindo ficar, se manter. Para você ter ideia, a dificuldade é de pagar folha. Os mesmos prefeitos já estão com medo de não pagar folha. Vai voltar aquele antigo sofrimento dos prefeitos por falta de repasse. Aquilo que eu disse, de organização do governo federal com relação aos repasses. Como se faz consórcio, cada município dá um dinheiro, se não está tendo dinheiro nem para o próprio município. Aí seria solução, sim. O governo federal, o governo do estado, equipar essas regiões com hospitais, investimentos nesse sentido, e daí sim colocar recursos para as prefeituras tocar todo esse sistema que é necessário. Doutor Bernardo, nas suas considerações finais, a gente não pode deixar de tocar num tema aqui delicado, porque mesmo com poucos recursos, a gente ainda vê casos de corrupção nas prefeituras.
E qual que é a proposta para ampliar a fiscalização, mesmo diante do que é considerado pouco que é destinado para as prefeituras para evitar esses escândalos? Olha, nós temos órgãos de fiscalização muito contundentes. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tornou-se hoje uma referência na fiscalização de municípios no Brasil inteiro. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ele é muito atuante, tem muita força nessa fiscalização. Os membros do Ministério Público ficam bastante em cima, num termo leigo aqui, eles ficam bastante em cima dos prefeitos. Só que a nova lei de improbidade administrativa, votada em 2021, tirou um pouco a força que o Ministério Público tinha justamente para cobrar políticas públicas, para cobrar uma certa lisura e a probidade dos prefeitos. O que é preciso fazer? Manter a fiscalização, seja no Ministério Público, Tribunal de Contas, e o mais importante, profissionalizar a administração pública, o que não é a realidade da maior parte dos municípios de Minas Gerais, na qual a maior parte dos prefeitos não tem uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria de gestão e de administração. E o maior problema dos municípios é esse: falta de profissionalização, falta de eficiência, o que faz com que os serviços públicos não sejam bem prestados, haja gargalos financeiros ou dinheiro sendo jogado fora por falta de planejamento para o futuro. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a crise financeira dos municípios e possíveis soluções para reverter esse quadro. Recebemos a prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, que é do PSDB, e ela é presidente também da Grambel, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Prefeito, obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana. Nós que agradecemos aqui por mais essa oportunidade de vir esclarecer, que a população fica lá sem entender o que está acontecendo no dia a dia, e de levar mesmo ao governo federal que não torne as prefeituras, os municípios invisíveis aos olhos daquilo que tem que ser feito. Que veja isso com carinho, que olhe, porque quem sofre é a população que está ali. O prefeito, ele mora na cidade, ele vive na cidade, as pessoas vivem na cidade. Acesso a presidente da República é muito difícil, acesso a senador é muito difícil, mas acesso aos prefeitos, a população ela tem o tempo todo e vem com essa cobrança, e ele espera que, ele investe também, ele é contribuinte, ele espera que os serviços sejam prestados com qualidade. E quando existem essas quedas, os prefeitos vão ficando com serviços mais deficitários. Então, precisamos mesmo que o governo federal acorde para isso e que a gente possa ter aí medidas que venham minimizar esse problema nesse momento. Lembrando que o espaço está aberto aqui no Palavra Aberta, na programação da Itatiaia como um todo, para os órgãos citados aqui durante o nosso quadro. E vamos agradecer também pela presença ao advogado Bernardo Pessoa, especialista em direito público, em direito municipal e também na área tributária. Até a próxima, obrigada pela contribuição. Muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, canais de vídeo, canais de áudio, e o Palavra Aberta sempre vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.